Estava assim desesperada, entrei pro meu quarto e tinha uns medicamentos assim, e eu disse: "Eu vou juntar todos esses medicamentos e vou tomar, porque eu não sirvo para mais nada". E quando eu fui tomar esses medicamentos, o meu filho era pequeno, tinha 2 aninhos, ele bateu na porta e disse: "Mãe, eu tô com fome, eu quero mamar". E quando ele falou assim: "Mãe, eu tô com fome, eu quero mamar", uma voz veio e disse assim: Hoje estamos começando mais um episódio, mais um programa do Resgatando Valores com Rosana Bastos. E eu tenho hoje a grande alegria de receber aqui nos nossos estúdios uma pessoa muito querida, uma pessoa amada, uma pessoa próxima, posso dizer amiga, irmã na fé, Eliane Chavaré. Vocês vão conhecer a história dela, seguramente vão se identificar e vão ser muito abençoados pelo testemunho da nossa irmã. Irmã Eliane, seja muito bem-vindo a esse programa que é um canal de Deus. É uma oportunidade que o Senhor nos abriu para que a gente possa fazer exatamente o que disse aqui o versículo 17 do Salmo 18: contar as maravilhas do Senhor. Amém, amém. É uma grande alegria estar aqui para compartilhar um pouco do meu testemunho e agradeço pelo convite, irmã Rosana, e de verdade que esse salmo se identifica muito com a minha vida, com a minha Amém. história, e eu creio nas promessas do Senhor. Amém? Amém, amém, irmã Eliane. A irmã Eliane Chavaré, ela tem 53 anos, ela é natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela é casada há 35 anos, olha que bênção, com o pastor Leandro Chavaré. Juntos eles têm 2 filhos. E esses 2 filhos desse casal, eles atualmente moram aqui também na Espanha. A irmã Eliane, ela congrega na igreja MSBN Málaga, da qual eu faço parte, e ela, no momento, ela está na liderança, ela faz parte da liderança de mulheres do Ministério MSBN Málaga. E assim vamos começando esse programa que, como eu já falei, e a irmã Eliane também falou, que vai ser para edificar. Não é verdade, irmã Eliane? Sim, sim. Vai ser bênção, Bênção de né? Deus, A bênção de gente tem, assim, Deus. muitas coisas que a gente passa durante a nossa vida. Todos nós carregamos uma história, né? Verdade. Todos nós, desde que nascemos, temos ali coisas que nos marcaram. Já ali, né? Quando nós estávamos com nossos pais na infância. Então, assim, para começar, irmã Eliane, nos conta um pouco como foi um pouco da Eliane menina. O que marcou a sua infância? Como eram os seus pais? Como era Eliane menina? Bom, quando eu era menina, minha história foi um pouco meia complicada. Uhum. Minha mãe casou muito jovem, com 14 anos, grávida da Super minha irmã nova? mais velha. Então, ela teve a minha irmã e menos de um ano engravidou de mim. Uhum. Então, me teve, a minha irmã era pequena ainda e ela não tinha condições de me criar, porque a gente era uma Uhum. família muito pobre, eu venho de uma família Uhum. muito pobre. Então, minha mãe me deu para meus avós maternos me criar, porque ela não tinha condições, ela era muito jovem e Uhum. também condições financeiras. E fui bebê para casa da minha avó e do meu avô. Com quanto tempo, irmã Eliane, mais ou menos, a sua mãe lhe entregou para os avós, né? Os avós maternos, né? A Sim, mãe da sua mãe, né? O pai do sim, seu sim. pai criarem a senhora. Eu acredito que eu tinha 1 mês de vida. Nossa, novinha mesmo, Sim, né? Recém-nascida, praticamente recém-nascida praticamente, recém-nascida. sim. Então, a minha mãe me deixou lá nos meus avós e foi para outra cidade, viver em outra cidade Uhum. com a minha irmã mais velha.
E a minha avó e meu avô me criando, e o que me marcou, uma coisa assim que me marcou, quando eu tinha 2 aninhos, e Sim. ver que uma coisa que me marcou mesmo, eu me recordo até hoje desse episódio, que eu tinha um banquinho pequeno assim, que o meu avô fez para mim, e todos os dias às 5 da manhã meu avô se levantava e ia tirar leite da vaca, porque era um sítio que a gente Sim. vivia. E eu ia junto com ele e sentava naquele banquinho assim, e meu avô tirando leite, eu ali sentadinha. E ele tirava o leite, me dava no copo e eu tomava. Leite quentinho, assim, da vaca. Então, aí seguiu um ano mais, assim. Sim. Daí a minha mãe resolveu ir me buscar. Ah. E quando a minha mãe foi me buscar, eu tinha uns 3 aninhos. E eu levei esse banquinho. E Era todos como os uma dias, recordação, sim, né? uma Algo recordação. assim de amor, né? Claro, Um gesto de amor, né? Que lhe marcou. sim, sim, porque eu fiquei muito apegada ao meu avô e à minha avó. E então eu levei esse banquinho para minha casa, e a mãe, assim, eu não me recordo bem, porque era Sim, pequena. bebê, pequena. E ela disse que todos os dias eu acordava às 5 horas da manhã e pegava aquele banquinho e ficava sentadinha assim, imaginando Uhum. que era a Uhum. hora que eu ia com meu avô. Uhum. E Pode ficar à vontade, irmã Eliane. Né? A gente sabe que quando a gente lembra, desculpa, né? é que é uma Não, pode ficar à recordação vontade. muito, Nós já muito boa. nós já Sim, prevíamos que ia ter choro, tem um lencinho sim, aqui, né? Que a nossa sim. secretária Jaire deixou aqui, né? Porque ela já sabe que aqui no estúdio a gente chora, né? Porque é verdade, é a nossa vida, Sim, né? é. Fatos que nós vivemos. Então, foi uma fase difícil, assim, e a minha mãe conta que eu ficava muito quietinha, assim, sabe? E que eu não chorava, ficava onde me colocava, eu ficava, assim. Uhum. E daí, então, como eu já falei que a minha família era muito pobre, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui morar com uma tia minha. Uhum. E, na verdade, fui morar para trabalhar. Ou seja, que Já. primeiro, assim, a senhora, né, já teve que ser passada para o Sim. seu avô e sua avó tomar conta, daí já um terceiro familiar, né? Um terceiro Então, a senhora familiar, já sim. perdeu um pouco, que seria, assim, esse contato materno, né? E pode seguir, Sim. Meliane, a senhora se sentiu marcada por isso? Sim. Né? E então eu fui morar com a minha tia, só que eu fui trabalhar na casa dela. Já era adolescente? E já 8 anos de idade eu Não tinha. era adolescente? Não. Era uma criança? Tinha 8 anos. E eu lembro que a minha tia morava numa casa grande, que era um sítio também. E tinha uma cozinha assim, enorme de grande, e ali eu tinha que lavar com escova de joelhos. Meu Então, Deus. passei ali, creio que uns 2 anos, mais ou menos, e voltei para casa. Uhum. E mais ou menos eu ficava na minha casa com meu pai e com a minha mãe 2 anos, mais ou menos. E aí voltei para minha casa, e quando foi mais ou menos uns 2 anos, veio uma família que era conhecida da família da minha avó e viviam em Brasília. E disse, que preciso de uma pessoa para ir, uma menina para ir me ajudar a cuidar da casa e fazer. E foram lá falar com o pai e com a mãe, e a minha mãe deixou eu ir para Brasília. Na verdade, não deixou, é que não tinha condições, não. As É porque condições nós que éramos obrigava, né? 8 irmãos. irmãos, todos pequenos. E quantos anos a senhora tinha, irmã Eliane? Nessa época eu nessa teria época? uns 10, 11 anos. Meu Deus. E eu não queria ir, eu chorava e não queria ir. Mas, enfim, criança tem não que decide, né? não Criança decide. faz o que os Sim, maiores, né? então eu fui para Brasília e eu lembro que eu chorava todos os dias de falta do meu pai, porque quando somos criança, para nós não importa se o pai tem dinheiro, o Ou pai não tem não. condições. O que importa para nós é estar perto dos nossos A pais, é presença, ter a proteção dos pais. Então, eu lembro que eu chorava todos os dias, não queria ficar, e trabalhando, limpando casa, lavando roupa, fazendo as coisas todas da casa. E eu me recordo que depois
creio que fiquei... e essa família disse que ia me colocar no colégio e tudo, e não me colocou. Então, eu vivia nessa casa só trabalhando. E então, creio que uns 3 anos, me quedei nessa casa, assim. Fiquei trabalhando e voltei para casa do meu pai e da minha mãe de novo. E creio que fiquei uns 2 anos de novo na casa do meu pai. E veio outra família que vivia em Uruguaiana e disse que precisava de uma pessoa, de uma menina, né? E fui. Daí essa família disse, não, coloca ela no colégio. E nesse tempo todo eu perdi muito tempo de colégio. Eu amava estudar, eu amava. E antes disso, quando eu estava no colégio, se eu estudasse de manhã, a minha irmã tinha que estudar de tarde. Se eu estudasse de tarde, a minha irmã de manhã. Porque a minha irmã chegava do colégio, ela tirava a roupa e eu tinha que colocar a roupa para ir para o colégio. Meu Deus. E eu amava estudar. Eu saía, eu lembro que uma vez eu saía descalço pela rua para ir para o colégio. Meu Deus. E aí passou esse tempo, chegou essa família e eu fui para Uruguaiana. Também não queria ir, mas fui, e essa família me colocou no colégio. Eu tinha já 15 anos para 16 anos. E comecei a estudar, também trabalhava, mas a família era um pouco melhor, assim, era mais maleável, assim, comigo, e me colocou no colégio, e ela dizia para mim que eu tinha que estudar, que eu tinha que, né, me esforçar, estudar, que eu era tinha mais que melhorar. Cuidadosa, Mais como cuidadosa, a senhora, né? Mais sim, atenta. mais atenta. A senhora não estava ali como as anteriores casas, né? Sim, que era mais uma exploração, de certa forma, né? Para que a senhora limpasse, para que ajudasse mais nos serviços de casa. Mais no serviço de casa, sim. Então, me fui a Uruguaiana e lá comecei a estudar. E lá que eu conheci o meu esposo. E aí nós nos conhecemos, né, nessa época. E a senhora tinha, eu vi 15 para 16 anos. 15 para 16 anos, sim. O pastor, né? Tinha 15 anos. 15 anos. Sim. E aí nós nos conhecemos, só que a gente tinha essa família, de verdade, assim, que me cuidava bastante, porque eu tinha horário para chegar em casa. Se eu saísse 10 horas do colégio, 10h05 eu tinha que estar em casa. E então, nós nos conhecemos e a gente queria sair, e eles não deixavam a gente sair. Então, às vezes, quando a hora do recreio que tinha do colégio, aí às vezes nós íamos comer alguma coisa, porque depois eu não podia, porque tinha um horário para 10 horas terminava, né? E 10h05 tinha que estar em casa. Era bom, era um cuidado, sim, né? Ela zelava, na verdade, sim, né? Sim. Pela senhora, claro. Né? E depois que a senhora conheceu o pastor, né? A senhora tinha mais ou menos entre 15, né? E 16 anos. Depois vocês casaram, né? Em Mailiane, já nesse período? Sim, a gente demorou 2 anos. E então, nessa época que a gente se conheceu no colégio, a minha prima, essa que eu morava com ela não queria ter muita responsabilidade porque ela tinha medo que acontecesse alguma coisa. Sim. E então, ela responderia, né, pela senhora. Sim. Então, eu voltei para minha casa em Santa Maria, para minha mãe e para o meu pai. E fui embora para Santa Maria. Voltou para a casa da sua mãe? Sim, da minha mãe. E na época, aí o meu esposo foi também. Foi para lá com 15 anos. Porque estava apaixonado, né? Sim. Deixou tudo e foi atrás. Não, o testemunho dele, outro dia ele conta, mas é um testemunho bem... também, assim... Tem os detalhes da parte tem dele os detalhes também. da parte dele também. E aí aí a gente namorou 2 anos e resolvemos ficar junto. Aí eu fui embora para Uruguaiana, de novo, longe da minha família. Mas nesses trajetos todos, assim, eu já estava até aqui acostumada a viver longe, sabe? Então, fui e foi um processo longo, porque a gente não sabia nada
de casamento, Sim. de Então, vocês vida. tiveram dificuldades, né? Sim, No tivemos bastante relacionamento, dificuldades, eram muito tanto jovens. sim, e tanto assim material, financeira, Uhum, porque nós não tinha sabedoria na época e claro. não tinha, a gente recebia, o meu marido na época era do quartel e eu trabalhava de caixa no supermercado e a gente recebia, a gente ia no mercado e gastava tudo no mesmo dia. Essa nossa Chegava, imaturidade, né? Nos sim, tempos che- joviais, né? chegava no dia 15, que a gente recebia, no Brasil é 15h30, né? Sim. Recebia dia 30, no dia 15 nós não tínhamos mais dinheiro. Uhum. Então, era complicado, porque a gente não sabia se organizar, Administrar. administrar. E a gente também não tinha ninguém para ajudar, porque Uhum. estava longe da família e não tinha ninguém para ajudar. A senhora me contou que, né, diante do casamento, depois do casamento, então vieram essas dificuldades, né, tipo, não sabiam bem como administrar, que foi o que a senhora acabou de nos contar aqui, e outras coisas, né, na imaturidade ali Sim, do sim, várias casamento, coisas, sim. né, e em relação a Deus, né, como era a vida de vocês? Vocês tinham alguma religião? Como surgiu, né, o primeiro contato de vocês com a igreja evangélica? Então, na época a gente não tinha, não, a gente falava como todo católico, sou católico, mas não frequentava, Mas não frequentava, não não frequentava, eram não, praticantes. não era praticante. E daí foi passando os anos, Uhum, tivemos a minha primeira filha, uhum, e 4 anos que estava junto, tivemos a nossa primeira filha. uhum, E depois tivemos o nosso filho, uhum. e aí teve uma época que as coisas estavam muito difícil assim, tanto na nossa vida, nosso casamento Sim, meio que destruído, relacionamento. relacionamento, e financeiramente também. E então foi um dia que a minha sogra foi lá em casa e meu marido estava chorando e Sim. desesperado, não sabia o que ia fazer, e contou para ela. E Uhum. ela disse: Olha, eu tô indo numa igreja, Olha. né? Então quero te convidar para te ir. E eu, Uhum, se não lembro, não recordo, uhum, parece que era um domingo que ela foi na minha casa e parece que o culto era numa quinta-feira. uhum. Quinta-feira, meu marido falando, né? É que o marido Quinta-feira. dela está aqui no estúdio. Sim, quinta-feira. E aí, aí o meu marido disse, não, vou. E eu lembro que de domingo a quinta-feira ele ficou ansioso para chegar o dia dele ir na Na igreja, igreja. porque ele tinha fé, mesmo não Uhum, conhecendo a Deus, que Deus ia mudar a situação. uhum. E chegou na quinta-feira, ele foi, e ele conta que quando ele chegou lá na igreja, parecia que tudo que o pastor falava era o que ele estava passando. E ele diz que onde ele estava ficou um lago de lágrimas. Meu Que ele Deus. chorou, 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 Uhum, e tudo que o pastor falava era para ele, era aquilo que ele estava uhum. passando. E a partir desse dia, ele tinha fé que as coisas iam mudar, só que ele chegava em casa e eu não aceitava. Quando ele falou para a senhora que havia aceitado Jesus, porque Sim, nesse dia mesmo que ele ele foi, aceitou. né, sentiu Uhum. que o Espírito Santo ali falou com ele, usou aquele pastor para falar, né, tudo da vida dele, Sim, né, sim. geralmente a gente ouve isso e a gente sabe que é verdade, né, que tem isso, né, da gente ir na igreja e Deus ali falar conosco e perguntar, né, nos perguntar, quem falou da minha vida, né, para essa pessoa, para esse Sim, pastor. sim. Então ele teve ali o primeiro encontro e ele aceitou Jesus neste culto. Nesse mesmo culto, E aceitou quando ele chegou em Jesus, casa, ele Ivariane, falou e como a senhora reagiu? eu reagi muito mal, porque eu não queria, eu não Uhum. aceitava. E eu dizia para ele assim: eu não quero servir a Deus para ficar louca, porque daí nesse processo ele teve tipo um processo de libertação, sabe? Uhum. Então tinha umas coisas que a gente, né, hoje entende Sim, que é o inimigo, uma batalha a batalha espiritual. espiritual. Então o inimigo não queria perder, sabe? Então Uhum. foi um processo De difícil. libertação, e a senhora acompanhava isso. Sim. Então eu falei, eu não quero ir nessa igreja para me ficar louca Meu que nem Deus. tu, eu não quero.
E ele ia bem faceiro para a igreja. E ele conta, né, que quando eu brigava com ele, eu estava braba, ele pegava e ia para a igreja orar. E ele dizia: Senhor, se o Senhor me chamou, se o Senhor me aceitou, eu quero a minha família junto, eu quero a minha esposa Amém, junto, amém, glória a sabe? Deus. Nós tínhamos nossos 2 filhos pequenos e eles iam. E eu não queria deixar eles ir junto com ele, que eu dizia: teu pai tá louco, vocês não podem ir com ele. E Meu eles choravam Deus. e iam junto. E eles chegavam em casa cantando. E eu emburrada, braba, muitas das vezes Uhum. chorando em casa, porque na verdade eu queria ir, só que tinha uma força que me trancava. A senhora sentia, Eu né? sentia uma força assim que eu queria ir, mas essa força não deixava, Uhum. sabe? E essa força era maior que o meu desejo de Uhum. ir. E aí A foi guerra, né? uma Uma guerra guerra travada pela espiritual, nossa sim, alma, pela nossa vida, pela nossa né? O vida. diabo Aham. já havia percebido, né, que havia perdido, né, o seu esposo, né, que os céus Sim, sim. havia ganhado, e agora ele também não queria abrir mão da senhora, né? Não E a queria. senhora sentia essa guerra. Sentia, e aquilo ali, eu sofria muito com aquilo ali, Uhum. sabe? Era um sofrimento, uma dor, Uhum. e aí eles iam e voltavam felizes, e as crianças também. O meu filho, que era pequeno, tinha uns 2 aninhos, o João Mateus, ele voltava feliz cantando, porque eles eram muito apegados com o pai. Uhum. Então, eles choravam se eu não deixava ir, e Uhum. eles iam. E até um dia que o meu marido foi e, e passou por um processo assim de libertação e disse que Sim. levaram ele para o fundo da igreja e as crianças ficaram com a diaconisa na Uhum. igreja. E diz que ali o demônio não queria sair, não queria sair, Houve aquela uma luta, aquela manifestação, né? manifestação. Então, diz que a diaconisa foi lá e disse assim: Leandro, teus filhos estão aqui te esperando. E ele disse que na hora que ela falou isso, os filhos, Uhum. diz que saiu na hora, Meu porque foi o Deus. amor, Glória a sabe? O Deus. amor venceu. Amém. E então foi um processo assim Uhum. bastante doloroso Amém. nesta época. Mas Deus estava E ali, né, irmã Deus Eliane? estava, sim, sim. E, irmã Eliane, e quando aconteceu a sua ida à igreja, o seu encontro com Jesus, né? Eu ouvi no seu testemunho, li, que, assim, a senhora chegou a passar pelo batismo, mas que ainda não estava preparada. Nos fala um pouquinho. Sim, e aí as coisas começaram a mudar, né? Uhum. A A mudar senhora em foi para a casa. igreja, né? E eu comecei a ir na igreja e resolvi me batizar. Mas foi tudo para agradar o meu marido, porque na verdade eu não tinha entregado a minha vida a Deus. Uhum. Então, para mim, ir na igreja era como um clube social. Uhum. Eu ia para ir desfilar roupa, desfilar Sim. calçado, e se me importava com a aparência. Com o que as pessoas pensavam, né? Sim, e lá mostrar roupa bonita, Uhum. mostrar, e não me Mas não importava, sentia, não sentia o Espírito não Santo, não sentia sentia nada. Deus. Tipo, vou para Não, desfilar, sim, vou né? para desfilar Vou e como clube social, não era sim, um um clube, encontro real com Jesus, sim, né? não. Então ia mas não sentia nada, não entregava a minha Uhum. vida a Deus, não dependia de Deus, Chegou a descer dependia, as águas e era sim, mais e para nada, agradar o seu para esposo. agradar. E então ia e não sentia nada. E aí foi uns quantos anos assim, mas a gente estava bem, as Uhum. coisas mudaram financeiramente, tudo. E na época a gente tinha uma pastelaria assim que a gente fazia pastel, vendia, a Uhum. gente estava bem Sim. financeiramente, tudo. E foi passando o tempo e eu brincando, que eu falo, né, que eu brincava, falo que eu tenho vergonha de falar isso, Uhum. mas é uma coisa que passou na minha Sim, vida, sim. sabe? Eu tenho vergonha de Deus, porque eu ficava brincando com Deus, sabe? Brincando com Deus De que maneira, irmã Eliane, quando a senhora nos fala brincando com Deus, quais eram os seus sentimentos e as suas atitudes para com Deus? porque assim, eu não. Primeiro, não entreguei a minha vida a Deus. Realmente. Então, realmente, e eu não atribuí as coisas que tinha mudado na minha casa a Deus.
eu atribuo a minha, a meu Ao seu marido, esforço, ao né? meu esforço. Então, tinha orgulhosa, sabe? Uhum, Tinha orgulho, era uhum, orgulhosa. E então, depois que eu entendi, que eu entreguei a minha vida a Deus, eu sinto vergonha de falar, sabe? uhum. Desse tempo, assim. Entendo. Mais um tempo que eu passei. Uhum. Então, foi complicado. E então, esse tempo já estava tudo bem, e a gente parecia assim que tinha se Acertado, né? Que havia acertado. encontrado o Sim, a caminho. gente tinha, não faltava nada, a gente saía, a gente jantava fora, a gente almoçava, a Uhum. gente tinha dinheiro, tudo. Tinha construído a nossa casa, que eu falava que era a nossa casa grande, que nós tínhamos 2 casas. Tinha o terreno e tinha uma casa no fundo que era pequena, que a gente comprou para morar enquanto construía da frente. Aí eu falo que quando a gente terminou a casa grande, quando nós terminamos a nossa Que casa grande, prosperaram, né? Vocês sim, começaram a prosperamos. prosperar. Incrível que quando a gente terminou a casa, eu deixei do jeito que eu queria. Eu mesmo pintei a casa por Uhum. dentro toda. E comprei tudo, os móveis novos, tudo, deixamos tudo do jeito que eu queria. E passou um tempo assim, as coisas complicaram de novo. Outra vez complicaram. E, se complicou financeiramente. Meu marido não tinha ânimo para Uhum. Para trabalhar, levar para o fazer negócio, né? A nada. empresa que Sim, vocês tinham. nada. Se desanimou completamente. E então, tinha um casal que era nosso amigo que tinha ido embora para Santa Catarina na Uhum. época. E nessa época que a gente estava passando por esta prova de novo, Uhum. ele voltou para resolver alguma coisa que tinha que resolver em Uruguaiana e foi lá em casa, bem Sim. nesse dia. E a gente estava assim, passando por isso, e meu marido desanimado e coisa e tal. E aí ele falou assim: Não, Leandro, vamos para Santa Catarina. Uhum. Eu consigo trabalho para ti lá na empresa que eu trabalho. E tu só espera eu ir e tu vai comigo. E o meu marido disse: Não, então vamos, que aqui não tem mais jeito, né? Uhum. E então, ele nem esperou esse amigo dele ir. Tinha um vizinho do lado que ia, uma família que ia para Santa Santa Catarina. Catarina. Ele pegou carona e ele ia a São Paulo. E depois ele disse: Não, vamos até São Paulo, depois arruma carona e vai até Santa Catarina. Aí sei que ele foi, nem esperou o amigo dele, o desespero que ele tava Uhum. das Para se coisas. reestruturar, né? Porque as coisas não estavam dando certo. Sim, não estava dando mais certo. E eu fiquei sozinha com as 2 crianças pequenas para resolver Uhum. tudo. Vender. Nós tínhamos uma moto, coisa para vender ainda, carro já tinha vendido, né? Uhum. Então tinha uma moto para vender e aí fiquei lá com as crianças pequenas. E ele em Santa Catarina já trabalhando. Uhum. Então ele. Na época ele me chamava todos os dias por telefone. Disse, quando que tu vai vir? Se tu não vir, eu vou voltar. Ele falava. Se não vir Sim. amanhã, eu vou voltar. Vou pegar o ônibus e vou voltar. Sentia falta da Ele família, sentia né? falta da família, sim. Porque todas as lutas que a gente passou, mas a família sempre foi assim. Uhum. A gente tentava preservar, sabe? Mas aí ele falava: se tu não vir amanhã, eu vou voltar. E na época eu não conseguia vender a moto e também, aí um dia eu lembro que eu estava desesperada também, eu fui na casa da minha cunhada e cheguei chorando lá. E Uhum. falei, mana, não consigo vender a moto, não sei o que eu vou fazer com essas 2 crianças sozinha. E dela assim, não, vai dar certo, né? Não fica Uhum. assim, vai dar certo. E aí eu tomei um chimarrão com ela, que a gente gaúcho toma Aham. chimarrão, e fui para casa. As crianças tinham ficado dormindo e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, bateram no portão da minha casa. Eram 2 rapazes para comprar moto. Uhum. E aí compraram a moto e eu chamei daí um caminhão de mudança para arrumar, porque Para daí eles levar as arrumam, coisas. embrulham as coisas e eles falaram assim, não, a mudança de vocês vai chegar primeiro que vocês lá, porque daí eu já comprei a passagem e Uhum. fui no outro dia. E então peguei só uma muda de roupa para mim e para minha filha peguei mais. Para o Matheus eu peguei só uma muda
E eles, não, vamos chegar primeiro que vocês lá em Santa Catarina. E fomos, e meu marido já tinha alugado uma casa, só que estava numa casa de um amigo, porque não tinha os móveis ainda. Chegamos lá e nada da mudança. Não chegava mudança, não chegava mudança. O Matheus sem roupa, tive que sair comprar roupa para ele. E não chegava mudança, e nós ficamos um mês lá esperando a mudança. Meu Deus. A gente pensou que já tinha sido extraviada a nossa mudança, que já tinha Que haviam sido roubado, golpe, alguma Que havia coisa. sido um golpe. Então chegou um mês depois. Meu Deus, ia chegar antes que vocês, Ia né? chegar antes que nós, chegou um mês depois. Aí já estava a casa alugada, tudo, aí fomos para nossa casa. Aí começou as coisas se organizar. Se reorganizar né? outra vez. Só que aí... Mas vocês permaneciam firmes, né? Nesse tempo, com Deus, sim, com a sim, igreja. Sim, ainda assim. Permanecia firme e tudo. Só que daí chegou esse tempo lá em Santa Catarina, em Itajaí, que o meu marido tinha que trabalhar à noite porque ganhava mais. Daí, como a gente fomos para lá com 2 crianças pequenas, tinha aluguel para pagar e eu não conseguia trabalho, que assim cheguei, né, não conseguia trabalho. E ele falou, não, eu tenho que trabalhar de noite porque eu vou ganhar mais. Então, nessa época, ele começou a se distanciar da igreja, porque não tinha tempo para ir. Por causa do trabalho à noite? À noite. Porque os cultos eram à noite, no Brasil são à noite, né? Sim. E então, a gente ia numa igreja, aí começamos a ir, e ele começou até o pastor de lá disse, não, pastor, eu preciso do senhor aqui para nos auxiliar. Até um dia ele foi lá em casa e ofereceu para pagar o aluguel e ele ficar auxiliando na igreja, coisa, e ele não quis, porque já estava trabalhando à noite. Ele falou, não, eu preciso sustentar minha família, eu tenho que trabalhar à noite. E é coisa do inimigo, né? Sim, colocando, né? Preciso ganhar dinheiro, preciso, né? Eu entendo até, irmã Eliane, um pouquinho aqui falando sobre essa situação do trabalho à noite. Eu, assim, sou experiente um pouco também nessa área, né? Porque eu passei isso com meu esposo, né? Aqui na Espanha, a gente passou um período, né? A gente teve uma crise também matrimonial. E a crise veio justamente por causa desse trabalho à noite, né? Então, a gente vê que nem toda porta, né, aberta é a porta certa. Claro, né? Sim. Se vai separar você da sua família, se vai ter que sacrificar a sua vida com Deus, não é de Deus. Por mais que você ganhe milhões, não vai justificar, né? E às vezes até Deus nos prova, né? Deus prova todo aquele que ama. Eu digo para aquele que já está servindo ao Senhor. Se você não tem trabalho, né? E de repente apareceu aí uma oportunidade, mas você tem que abrir mão de cultuar o Senhor, você tem que abrir mão da sua família. Meu querido, minha querida, volte para o quarto, né, irmã Eliane? Coloca os joelhos ali no chão e peça outra porta para o Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus é aquele que nos abençoa e que não acrescenta dores. Então, Deus, ele não vai, né, dar um trabalho que vai nos separar da nossa família. É verdade, né? é verdade. Um trabalho que não vai te deixar tempo para cultuar o Senhor. Então, eu entendo muito bem, né, esse seu ponto de vista, né, o que a senhora passou, porque eu passei, assim, né, uns maus bocados, como a gente diz no Brasil, por essa situação, né? Mas um dia contarei essa história. Então, aí começou, né, essa fase que daí meu marido não ia mais na igreja. Né? Vai esfriando, né? Sim, e então eu fui... Aí tinha esse casal mesmo, que a gente foi através deles para Santa Catarina, convidou para ir na igreja que eles estavam frequentando. E daí eu disse, bueno, vou ir eu e as crianças, né? Meu marido não pode ir, vou eu e as crianças. E parece assim, hoje eu entendo assim que parece que Deus fez assim, agora chegou a tua vez de lutar pelo teu marido, sabe? E chegou a tua vez de ser mulher sábia. Meu Deus. Sabe? Porque tu não foi sábia. E diz a palavra de Deus que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba. Né? Então parece que Deus diz assim, agora chegou a tua vez de lutar pela tua família. Deus. Porque ele começou, né? Sim, na verdade, começou, no caminho. Sim. Ele começou a história com Deus. E a senhora foi a segunda pessoa a abraçar a fé no matrimônio.
né? Sim. Passou aí o seu tempo, né? De, como a senhora falou, né? Brincando com Deus, né? De orgulho, de não reconhecer Deus. Mas o bonito é que Deus, ele realmente não desiste de nós, né, irmã É Eliane? verdade, é Mesmo a gente verdade. entrando assim no evangelho de qualquer maneira, Deus não nos deixa permanecer de qualquer maneira, porque ele é um pai que corrige todo filho que É, ama, né? E aí a senhora sim. sentiu essa correção do Senhor, se firmou e agora já estava se deixando usar, né? Se colocou na brecha. Sim, então daí comecei a ir na igreja, eu e os meus filhos. E Uhum. o meu filho, o João Mateus, eu digo que ele tocava na igreja já. E aí tinha a semana que tinha oração, das 10 às 11. Eu perdi o Mateus assim, ele saía primeiro que eu, e a gente chegava lá na igreja, ele estava lá no chão, ajoelhado, Meu orando, Deus. sabe? E então foi um tempo assim que foi difícil, mas Uhum. foi um tempo que De realmente crescimento. é, aprendemos a depender de Deus, Glória a sabe? Deus. E daí eu ia com meus filhos e o meu marido não podia ir porque estava trabalhando e coisa. Daí um dia eu acho que ele viu a mudança na casa Uhum. e talvez em mim também. E Amém. um dia ele estava de folga e eu nem convidei ele para ir na igreja. Ele falou assim: Ah, eu vou ir na igreja com vocês hoje, essa igreja que vocês estão indo. Eu disse, então tá, vamos então. Aí ele foi, e aí chegou lá e o pastor se apresentou, né? Porque a gente Uhum. tinha carta, que ele era pastor e tudo. Ele já deu a carta pro pastor, e Uhum. aí o pastor ficou bem feliz e falou: não, pastor, vem aqui cooperar com a gente precisa, né? E coisa e Amém. tal. A chamada para o Então, ministério, né? Deus chamado no chamando para o ministério. ministério. Então ele aí começou a ir na igreja dele e falou assim: não, eu não posso mais me afastar de Deus, eu tenho que arrumar outro trabalho, que não me tire da presença de Amém. Deus. Amém. Aí esse testemunho eu vou deixar que ele conte depois. Tá bom? É. Amém, amém. Então, Uhum. assim, a senhora, né, vocês chegaram no fundo do poço, né? Deus trabalhou ali nesse fundo do poço, que é para isso que Deus nos leva lá, Deus nos permite, Sim, né? Para que a gente tenha esses testemunhos, essas histórias e se firme, é né? verdade, é Porque não é que verdade. Deus seja, né, sádico, não, eu vou fazer porque eu vou fazer, eu quero que a pessoa passe por isso porque eu sou Deus, né? E são criaturas, então tem que passar. Não, não é isso, Não, né? O pai realmente ele ensina e a melhor maneira de nós sermos ensinadas é passando pelo processo. pela provinha, né? É Passando pelo verdade. caminho apertado, Uhum. pelo caminho estreito. É de onde nos vêm as experiências, as resistências, né? Onde a gente realmente aprende a amar ao Senhor, É né? verdade, É sim. nesses fundos do poço. E Deus é maravilhoso. Uma coisa que eu quero contar aqui é que eu já tive a honra, né, de trabalhar com a irmã Eliane no ministério, né, a Sim, MSBN Málaga, como líderes, foi uma bênção e realmente, assim, é uma pessoa de Deus, né, é tranquila, é um amor, é uma apacentadora, né, eu digo para mim mesmo, quando eu reflito sobre a senhora, né, vejo assim, a senhora, o quanto a senhora é apacentadora, né, isso é uma característica também do Senhor, né, eu sei que cada um tem um caráter, né, tem eu acho que eu sou mais efusiva, eu não sei, digo eu, né? Mas são caráteres que Deus usa e a gente vai aprendendo, né? Esses sim, caráteres, na verdade, vão equilibrando. É necessário, né? é verdade. Diversas formas de atuações no ministério. Então, assim, eu aprendo muito disso, né? Com a senhora, me equilibrava bastante, assim, e foi uma honra de verdade, irmã Eliane. Então, hoje vocês moram, né, em Eliane, aqui na Espanha. Há quanto tempo vocês moram aqui? Vai fazer 7 anos, né? 7 anos em agosto. 7 anos, Sim, né, que vocês moram aqui na Espanha. sim. Então, para mim também foi uma honra trabalhar contigo. Aprendi É, muito, 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 muito. Para mim, tu é uma referência de obrigada. mulher, de esposa, de mãe. Aprendi muito mesmo. Foi um tempo precioso que trabalhamos juntos. Amém, amém. Eu fico É, muito feliz, né? De verdade, a gente sim, sim, continua, né? claro. Na MSBN Málaga, que é uma igreja, né? Que nos ensina tanto, né? O pastor Michael, que já esteve aqui com a gente, dando testemunho dele, foi o primeiro, né? E é bênção, é isso. E muito mais Deus tem
para as nossas vidas. E Amém. Mailiane, a gente está chegando ao finalzinho, né? Do nosso bate-papo aqui no Resgatando Valores, e eu quero deixar esse espaço agora para a senhora falar um pouquinho aos corações das pessoas que estão lhe ouvindo, que se sentiu aí, né, identificados com algo que a senhora tenha falado, né, que está aí justo nessa fase, de repente, de brincar com Deus, né, abraçou a fé, mas está ainda em cima do muro, né? O que a senhora Sim. tem para falar para essas pessoas? Eu quero dizer assim que por mais que estejam passando provas, às vezes no momento pode parecer complicada, pode parecer que não, que é o fim, mas eu quero dizer que não é o fim. O processo na vida da gente é É necessário. necessário. Porque quando somos escolhidos por Deus, e eu tenho certeza que quando Deus nos escolhe, Ele escolhe desde o ventre da nossa mãe. Com certeza. E então, esses processos que eu passei, né, e este é um pouco do testemunho, que tem muito mais que coisas que eu passei, e eu agradeço a Deus por esses processos. Às vezes duro, parecia que era o fim, mas foi necessário. Foi necessário para que eu pudesse entregar a minha vida totalmente a Deus e ter fé, ter confiança e ter força para vencer cada dificuldade. E não brinque com Deus. Não brinque, porque Deus está cerca. Os tempos Está estão perto, né? difíceis, os tempos estão se aproximando da vida Verdade. de Jesus. Não brinque. Se você está passando por alguma coisa na sua vida que parece que é o fim, eu quero te dizer nesse dia que não é o fim. É o começo, é o começo. Entrega a tua vida a Deus, confia nele e tudo vai cambiar. As coisas, não é assim, tu se entregou a Deus hoje e as coisas vão mudar. Não é Isso imediato, não é um imediato. processo. É um processo, é um caminhar, é uma busca, Renúncia. uma renúncia, né? Às vezes da nossa própria vida, para que Deus possa cambiar coisas verdade. na nossa vida. E a gente tem, no Brasil, a gente fala assim, eu tô passando e não tô vendo nenhuma luz no final do túnel. E essa luz é Jesus. Essa luz Tem é a uma luz, né? palavra No de final Deus, do túnel sabe? tem. No fundo do túnel é Jesus, é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor. Então nós temos que buscar essa luz, sabe? Caminhar para esta luz. Amém. Que muitas vezes dizem, não estou vendo nem uma luz no final do túnel, porque não temos a presença do Senhor na nossa vida. E temos que buscar verdadeiramente entregar a nossa vida a Deus, aprender a confiar em Deus, aprender a depender de Deus e ter esperança, fé, sabe? Força para lutar contra as coisas que vêm, que não é Deus que manda. Deus, muitas das vezes, permite para que possamos crescer em fé, crescer na palavra do Senhor, porque quando estamos tudo bem, nada. Eu estava bem, tinha uma vida boa, uma vida tranquila, então ia na igreja e não De qualquer maneira, não aprendi nada. Mas Deus me levou no fundo do poço, e lá, quando eu estava nesse fundo do poço, eu não via a luz, porque eu não tinha entregado a minha vida a Deus. E daí, no momento que eu entreguei a minha vida a Deus, lá naquele fundo daquele poço, eu comecei a ver a luz. Amém. Sabe? Aquela luz que vinha assim e me trazia paz, me trazia esperança, me trazia fé, a confiança e força para lutar contra tudo que passava na minha vida. E esse processo que eu passei na minha infância, hoje eu choro de emoção de falar. Mas eu não tenho mágoa dos meus pais, não tenho, porque eu entendo, sabe? Não tenho isso aí, e eu entendo que isso foi necessário.
Para o seu Foi crescimento, para a sua necessário, história. porque eu já tinha sido escolhida de Amém. Deus, desde o ventre da Amém. minha mãe, Amém. sabe? E teve momentos que até, esses dias, até comentei com meu marido, que eu pensei em tirar a minha vida. E um dia eu estava na minha casa e estava assim desesperada. Entrei pro meu quarto e tinha uns medicamentos assim. E eu disse, eu vou juntar todos esses medicamentos e vou tomar. Porque eu não sirvo para mais nada. E quando eu fui tomar esses medicamentos, o meu filho era pequeno, tinha 2 aninhos. Ele bateu na porta e disse, mãe, eu tô com fome, eu quero mamar. Que ele mamava nessa época. E quando ele falou assim, mãe, eu tô com fome, eu quero mamar, uma voz veio e disse assim, o que tu tá fazendo? Os teus filhos precisam de ti. Eles são pequenos, eles precisam de ti. E aquele amor que eu tinha de mãe me deu assim força para seguir, sabe? E eu larguei aqueles remédios e fui para a cozinha fazer o mamá dele. Mas hoje eu entendo que era Deus já tinha me escolhido, sabe? Deus não queria tirar a minha vida. Deus estava me provando, mas era para mim ser forte, para mim buscar Ele mais, para mim ter um testemunho para passar para outras pessoas que estão passando por este momento, sabe? Deus não tira a nossa vida. Deus nos dá vida. E vida em abundância. E vida em abundância. Então, Deus nunca vai deixar nos tirar a nossa vida. Depende de nós. E servir a Deus, entregar nossa vida a Deus é uma decisão. É uma decisão de vida que tu quer viver. E eu decidi a viver em Cristo. Eu decidi a depender de Cristo. Então, é isso que eu tenho, essa mensagem para deixar nessa tarde. Dependa de Deus, decida a viver com Cristo, decida a buscar a presença de Deus, que não vale nada tudo que temos, se temos dinheiro, não vale nada. A presença de Deus é mais importante que tudo. E também agora me recordei que a nossa insatisfação, muitas das vezes, deixa o inimigo nos minar nossa mente. Porque se nós formos ver em Gênesis, Adão e Eva viviam no paraíso. Tinham a presença do Senhor todos os dias. E viviam no paraíso. E tinham tudo naquele paraíso. E pela insatisfação de Eva, que queria conhecer mais, a serpente foi e disse, come a fruta que Deus disse que não podia comer. Come que tu vai ser mais sábia, que tu vai ter conhecimento. Meu Deus. Então, nós nunca estamos satisfeitos com nada. E a insatisfação, muitas das vezes, nos faz o inimigo minar nossa mente. Nós temos que agradecer a Deus pela nossa família, pelo nosso trabalho, tudo que temos. Porque não vale de nada se não temos a presença do Senhor. É verdade. Amém? Amém, amém. A tua graça me basta, né? Amém. Gente, dá pena, né? A gente já tem que terminar. Mas, irmã Eliane, quero agradecer a senhora, né, de todo o coração por ter atendido ao nosso convite. Com certeza, Deus vai falar a muitos corações, está falando, né, a muitos corações, porque a palavra dele diz que a sua palavra não volta vazia, né? Então, se o testemunho é baseado na palavra, nós estamos aqui pela palavra, né? Então, Deus operará grandes coisas. Então, deixo aqui o meu obrigado por esse testemunho, né? Abençoador. Tá bom? Amém. Então, amados, chegamos ao finalzinho do programa Resgatando Valores. Mas peraí, não fiquem tristes, porque todas as terças-feiras, às 19 horas, né, horário brasileiro, nós estaremos aqui em nome de Jesus,
firmes e fortes, com testemunhos que vão edificar a sua fé. E eu quero pedir, antes de terminarmos, aqui para vocês, né, que estão nos vendo, se você foi abençoado, né, se essa palavra falou o seu coração, inscreva-se aqui no nosso canal. Nosso canal é novo, estamos começando agora, mas cremos que é um projeto de Deus, né? Nós fomos assim movidos realmente pela mão de Deus para estar nesse espaço que com certeza vai ser de edificação para o reino. Então, não perde mais tempo. Inscreva-se aí, compartilhe, envie para os familiares, para os grupos, para os amigos, para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que esse testemunho vai edificar. Também comenta aqui, deixa comentários, porque tudo isso vai nos ajudar aqui nesse trabalho, tá bem? E não se esqueça, os sonhos não envelhecem. Que Deus os abençoe.